O rei, o pai do filho, das bodas, ficou sabendo disso tudo e tomou uma posição. O rei ficou irado. Aí alguém aqui que vem para cá só para querer ver se consegue criar alguma confusão. Então Deus se ira, está irado. Cara, quando se fala aqui de Deus irado, isso aqui é uma expressão diminutiva do que não dá nem para ser descrito. A ira de Deus é insuportável, não tem criatura universal, nem o próprio universo suportaria a ira de Deus. Nunca criatura nenhuma, de nenhuma dimensão ou nível, ou mundo paralelo, ou instância existencial conheceu de fato a ira de Deus. A ira de Deus é nos entregar à nossa própria disposição mental, para que façamos a loucura do nosso próprio coração. Essa é a ira de Deus, é dizer, não quer? Então sigam os seus próprios caminhos. Meu povo não me quis escutar a voz, então vocês estão entregues a vocês mesmos. O rei ficou irado. Mas, todavia, existe uma conjunção de natureza de leis universais. O universo está carregado de intrincamentos, de princípios, de natureza espiritual, psíquica, energética, de frequências de todos os tipos de possibilidade de emulação e de existência em qualquer que seja o nível da criação. Isso existe no universo e nos multiversos. Existe concernentemente a bênção, você age com amor, graça, bondade, acolhimento, misericórdia, solidariedade, você deflagra o processo das bênçãos, independentemente de saber ou não saber, de ter sido instruído ou não em qualquer informação, tanto faz a geopolítica ou a religião onde você esteja. Se você deflagra isso como um processo sincero da natureza do seu ser, na prática de tudo que decorre do amor e da graça de Deus, você provoca a vida em seu favor. Provoca os princípios da vida em seu favor. A mesma coisa acontece com as maldições, as infelicidades, as múltiplas tragédias. Todas elas emanam do coração da gente, como diz o livro de Provérbios. É do coração que procedem as fontes da vida, tanto quanto as fontes da morte. E aí tem muita gente exalando ira e recebe ira, exalando ódio e recebe ódio, exalando antipatia e recebe antipatia, exalando a vontade da desgraça sobre os outros, isso se volta sobre ele. E frequentemente é a isso que se chama de ira de Deus nas Escrituras. Mas sincero e honestamente falando, está longe de ser qualquer ira de Deus. É o retorno daquilo que se diz quando é afirmado, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É isso que eu acabei de dizer, resumidamente, mas um pouco mais expandidamente do que no versículo. Aquilo que a gente semeia para o bem ou para o mal, volta. E não havendo linguagem, no nosso antropomorfismo a gente chama de ira divina, ou de alegria divina. Mas na realidade são os princípios pré-estabelecidos, que podem ser acionados pela fé, pela bondade, pela alegria, pela generosidade, ou podem ser acionados pelo ódio, pela indiferença, pela maldade. Você está o tempo todo em estado de semeadura na existência. Não há possibilidade de você não estar semeando algo, decidindo algo. Você está decidindo o tempo todo, até quando você diz, não estou interessado. Como foi o caso do primeiro grupo, não me importo com isso. Não precisa nem fazer nada tão drástico. Já tomou uma decisão. O rei ficou irado. E enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. O que é, nessa profecia de Jesus aqui em Mateus 22, uma alusão ao que veio a acontecer 40 anos depois dessa fala de Jesus, no ano 70. Portanto,
desta era, quando os romanos provocados pelos judeus, perderam a paciência com eles e partiram para as cabeças. O general Tito cansou de sumos sacerdotes, fariseus, zelotas, sicários, grupos revoltosos, fanáticos religiosos, aqueles chatos homicidas infernosos, foram tão insuportáveis que o general Tito ficou cansado. E, conquanto houvesse ordem, inclusive de Vespasiano, dizendo, ó, não destruam tudo, porque tem muita riqueza aí pra gente. E o general Tito também tenha dito a mesma coisa, não destruam o templo, tem muito ouro, tem muita coisa preciosa que nós vamos levar para Roma, saquear e levar, mas que nada. Alguém deu um grito no meio da multidão sobre fogo e acabou que esse grito deflagrou um incêndio que queimou todas as coisas, não sobrou absolutamente nada e se cumpriu o verso 7 dessa profecia na parábola das bodas. O rei ficou irado e enviando as suas tropas, que foram os romanos, cumprindo aqui também uma profecia que você encontra em Isaías, no capítulo 7, no verso 20, quando se diz lá que Deus tinha pegado o rei da Assíria e o tinha transformado numa navalha alugada para fazer barba, cabelo, bigode e ainda raspar os pelos pubianos do povo de Israel, mandando-os para o exílio pelados nas suas vergonhas e outros castrados nas suas maldades, lá atrás, nos dias de Isaías. E aqui é a mesma coisa. O general Tito é uma navalha alugada, Roma é uma navalha alugada. O rei ficou irado e enviando, olha, as suas tropas. Ele coloca o Império Romano a serviço de uma soberania superior, como de Nabucodonosor se diz a mesma coisa, ele é para mim uma navalha alugada para trazer juízo sobre Judá e Jerusalém. Na história dos povos, de vez em quando, alguém é navalha alugada para trazer juízo divino sobre a maldade de pessoas e grupos humanos perversíssimos, como alguns nos dias de hoje estão precisando e alguns estão na iminência de receberem. E precisam receber, para serem de alguma forma tratados, nem que seja por essa via. Enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Foi o que aconteceu com Jerusalém nos anos 70. Então, agora, e ele faz esse prenúncio, e os sumos sacerdotes e os outros religiosos de alta patente ficaram ouvindo, sem entender bem o que é. Deve ser uma maldição contra a gente. Além de tudo, esse cara ainda é um traidor que deseja o mal da gente. Mas Jesus diz que o rei, o pai do filho, para cujas bodas o evangelho fazia esse convite, o rei disse, ide, pois, agora para as encruzilhadas dos caminhos, dos becos, para as putas, para os travestis, para os que estão em situação de marginalização social, religiosa, moral, do ponto de vista do supremacismo superior dos arrogantes. Vão para as encruzilhadas, vão para os que não têm caminho, vão para os que não sabem para onde ir, vão para os becos sem saída, vão para os que estão encurralados na existência e convidem todos os que estão sem alternativa na vida. Em meu nome, em nome do meu Filho, dizendo, vinde a mim, todos vós os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vão e chamem, digam que a mesa está pronta, que há um banquete preparado, que é só chegar e é de graça. E tem vestes nupciais para eles vestirem e se sentirem perfeitamente adequados no banquete de Deus.
são vestes da graça, são vestes da justiça divina, da justificação pela fé, da validação eterna, que garante que eles agora são os entes mais adequados. São esses que substituíram os primeiros convidados, mas que se acharam importantes demais para ouvirem o convite do amor de Deus e entrarem na sala do banquete do reino dos céus. Esses vão ficar com os exércitos da destruição. Vocês entrem aqui. Vão e chamem, anunciem essa boa nova. A quantos encontrardes indiscriminadamente indo por todo mundo, anunciem essa boa nova a toda criatura na face da terra, sem exclusão, sem antecipação, sem seleção, sem filtro, para todos. E saindo então esses servos, dentre os quais eu me coloco hoje pela misericórdia de Deus, pelas estradas, pelos becos, pelas encruzilhadas, entre aqueles que não creem em si para nada, que acham que na presença de Deus eles não têm herança, não têm lugar, não têm assento, não têm posição, jamais terão aconchego, jamais receberão carinho ou cafuné divinos. Vai e chama esses. Eu fui e estou chamando. Muitos outros já foram e estão chamando. Chama em todas as estradas do mundo. Reúnam todos os que vocês encontrem. Até os maus. Até a gente sem pedigree nenhuma. Até aquelas pessoas que, pela aparência e pela visualização exterior, vocês poderiam imaginar, olhando de uma outra perspectiva, que não seriam pessoas a serem convidadas, mas o Evangelho diz: não façam acepção de pessoas. Convidem a todos. Como o rei está mandando convidar sem acepção de pessoas a todos, aos maus, aos que viveram vidas não recomendáveis, vidas desprezíveis, convidem. Chamem para a boa nova. E os que viveram vidas bonitas, os bons, que se esmeraram na prática da bondade, da justiça, da longanimidade, da fidelidade, em qualquer lugar do mundo, da terra, em qualquer beco ou encruzilhada, em qualquer lugar. Onde tiver gente, eu estou chamando gente. Chamem, independentemente dos currículos, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. E aí o cristão do cristianismo, da religião, de qualquer versão do cristianismo, fica pensando que a sala ficou cheia de crentes. Não, ficou cheia de convidados. De quem quer que tenha ouvido a voz de Deus em qualquer lugar da terra, mesmo onde nunca ninguém tenha pregado. Mas gente que em qualquer lugar, mesmo que seja no beco sem saída, faz o melhor do beco sem saída. Mesmo que seja nas encruzilhadas, faz o que pode nas encruzilhadas. Mesmo que tendo um histórico horroroso atrás de si, não se acha e não se tem prorrogado quanto a dizer não, eu não quero e eu não vou. Ao contrário, é um convite. Eu não mereço, mas foi destinado a mim, mesmo eu sabendo quem eu sou, então eu quero e eu vou. E os que foram diferentes e se manifestaram com bondade, não interessa onde estejam, aqui ou na Índia, ou no Nepal, venham todos. E a sala do reino, que não é dos testemunhos de Jeová, o salão do reino, nem são as igrejas de vocês. Aqui, essas igrejas, está cheio de gente que está fora do reino, está fora do banquete. E do lado de fora desses lugares religiosos, desses templos, onde estão os perdidos dos crentes, os amaldiçoados pelos crentes, desses lugares do fim do mundo e das encruzilhadas e da alienação e dos gentios, virão tantos que a sala do reino dos céus ficará cheia. E Jesus disse: vocês de fora,
Vocês que expulsaram demônios, que fizeram milagres, que disseram Senhor, Senhor, que fizeram confissões e que declararam credos religiosos e que expulsaram demônios, mas que eu nunca conheci vocês, porque vocês não têm nada de verdade no coração em relação a mim, vocês e os demais dessa laia dos supremacistas, todos ficarão de fora. Mas as bodas do meu filho ficarão cheias de gente da humanidade. São as bodas de Deus com a humanidade, não com os judeus e nem com o cristianismo, é com a humanidade. O evangelho é para a humanidade, é para todo mundo, é para toda criatura. A sala vai ficar repleta. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, aquela mesa sem fim, uma mesa que não determinava um grupinho pequeno de convidados, uma mesa eterna, um banquete eterno, uma estrada cósmica com todo mundo celebrando. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Um cara que quis entrar sem estar vestido com a justiça de Cristo Jesus. Ninguém entra nesse banquete sem estar vestido com a justiça de Cristo Jesus, como Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 3, quando ele diz, se fomos encontrados vestidos pela justiça de Cristo Jesus e não nus, nos arrogando nas nossas boas obras, religiosidade, superioridade moral e outras coisas que só vestem você de tapumes de fariseus e de vestimentas hipócritas para fora, mas apresentam você em estado flagrante de nudez patética diante dos céus. O que me veste diante de Deus é a justiça de Cristo Jesus. Justificados, pois, vestidos, pois, cobertos, pois, mediante a fé, na graça de Deus, no favor imerecido, nós temos paz com Deus, podemos entrar na festa de Deus, nos assentar na mesa do reino e comermos do trigo mais fino e lambermos o mel que escorre da rocha, como diz o Salmo 81 outra vez. Mas não tome a iniciativa de achar que porque você é religioso, você é de igreja, você é cristão, você é de sinagoga, você é rabino, você é pastor, você é padre, você é cardeal, você é de uma cúria, você é médium, você é pai de santo, você é mãe de santo, você busca viver sincera a prática da sua religião, que isso basta. Eu digo a você e a todos vocês, não basta. Você tem que ter a humildade de dizer, ó Deus, me veste com essa graça. Se tu me convidaste, me adequa às bodas. Se tu me convidaste, me adequa à tua salvação. Se tu me convidaste, me adequa à tua celebração. Se tu me convidaste, me adequa à tua santificação. Se tu me convidaste, me adequa à presença da tua glória na sala dessa boda eterna, transcósmica, para a qual tu me chamaste, sem que eu merecesse coisa alguma. Portanto, não vá vestido com presunção nenhuma, porque isso é nudez diante de Deus. Vista-se pela fé com as vestes nupciais e fique justificado. Porque o rei olhou e ele não quis saber de sarna ferida, nem de coisa alguma, nem de cara bonita, nem de cara feia, nem de currículo vitae, nem de pedigree, nem de status quo, de nada. Ele só olhou e viu que tinha um engraçado ali. E quis ser a exceção. Quis entrar no reino sem estar justificado pela fé, nessa graça que cobre a mim, tanto quanto cobre aquele que esteja em alguma ilha ou em algum lugar ou em alguma aldeia no deserto da Tunísia sem saber de nada, mas que pratica o bem naquela certeza de que há alguma coisa que ele desconhece, mas que diz no coração dele que tudo que ele faz de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, está sendo escrito e que todas as lágrimas dele são recolhidas no odre divino
e que toda a vontade e prática de bondade dele se transforma num texto inapagável diante da eternidade. Não importa quem ele seja nem onde ele esteja, ele crê nisso. Isso é crer no Evangelho. Isso é se vestir com as vestes nupciais. Isto é saber que tem uma bondade que me cobre, que por isso me convida. E por isso eu aceito, e aceito sem medo, mas vou sem presunção. E vou vestido, portanto, com as vestes que me foram oferecidas, que cobrem genuinamente a minha nudez. Ao entrar e ver aquele engraçado, aquele gaiato, cheio de supremacismo, de importância pessoal, o rei lhe perguntou: amigo, como entraste aqui sem vestes nupciais? Porque aqui só tem uma condição, é aceitar ser coberto, é aceitar ser vestido, é aceitar receber a minha justiça como validação para a vida. Como foi que você entrou aqui? Porque aqui ninguém fica assim. E ele calou emudecido. Porque quando essa pergunta lhe for feita, como é que você acha que vai ter lugar para você aqui sem se vestir com a minha graça, com o meu amor, com a minha misericórdia? Quando a voz sublime vier e perguntar isso a você, você e qualquer um que assim estejam nesse estado de arrogância ou de impertinência, ficarão eternamente emudecidos. E ele ficou emudecido. Então ordenou o rei aos serventes, aos anjos. Em vários lugares e parábolas do Evangelho, na maioria das vezes, quem cumpre essas funções são seres de outras dimensões. Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora desse estado de bodas, de graça, de glória. Eles não quiseram luz, eles não quiseram sabedoria, eles não quiseram verdade, eles não quiseram nem esfregar na cara deles, eles não quiseram nem com os olhos abertos à força, eles fecharam. Eles não quiseram, eles amam as trevas, a morte e o homicídio. Eles preferiram a parentela diabólica do que a graça divina que os chamava para o amor de Deus. Então esses entes de outras dimensões têm ordens para dizer: joguem-nos fora. Alienados da luz, alienados da graça, alienados da verdade, abraçados nas trevas de si mesmos. E ali haverá raiva, porque até nesse estado eles não se convertem. O choro não é de arrependimento, o ranger de dentes não é de fome, é de raiva. São seres que em momento algum e em tempo algum dão razão a Deus. Quando choram é de raiva contra Deus e rilham os dentes com raiva de Deus. Nem sob condenação eles querem abrir o entendimento em momento algum. Eles existem num estado de declaração de guerra à graça de Deus o tempo todo. É por isso que neles se cumpre o que Jesus repete o tempo todo. Porque muitos são chamados, como todos foram chamados, como todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E os escolhidos aqui foram simplesmente os que, independentemente de virtude, de qualificação, de apresentação, de curricularidade, de qualquer outra coisa, ouvindo o convite do Rei do Amor, das boas novas, do banquete do Filho, da graça do Evangelho, não se mediram com nada nem com ninguém, disseram: ele está chamando, então eu vou, então eu quero. E esses são os que se escolheram, são os escolhidos, são os que, tendo ouvido essa palavra, não se fizeram de rogados, atenderam o convite. Os escolhidos são todos aqueles que atendem o convite da graça. Esses são os escolhidos, não são pessoas fatalisticamente determinadas, são aqueles da segunda hora, da segunda alternativa, da segunda tentativa, porque os que já eram fatalisticamente determinados são os que dizem: não quero, não vou, tenho mais o que fazer, não aparecerei, não apareceram. São esses que são tão arrogantes que ainda tentam dar uma entrada na festa sem se vestirem com as vestes nupciais do Filho do Rei.
Senhor Jesus, eu peço que essa parábola tão simples, tão óbvia, tão explícita, e depois de um tempo chega a ficar até infantil, mas que não é entendida porque ela não se discerne literariamente, ela se discerne espiritualmente, ela não se discerne teologicamente, ela se discerne com a sabedoria divina, ela não se discerne pelo conjunto de crenças, ela se discerne pela escolha da fé, ela não se discerne pelas presunções das nossas aquisições, ela se discerne pela humildade de nos entendermos desvestidos e nus e aceitarmos ser vestidos por uma bondade que a gente nem compreende, mas só aceita, de graça e não discute. Que essa palavra chegue como parábola de vida ao coração de centenas e de milhares, de tantos quantos vêm ouvir essa palavra, nesta geração ou depois que eu já nem exista mais nesse mundo. É o que eu te peço que tu realizes, como eu sei que tu realizarás. Em nome de Jesus. Amém e amém.